Barraco no mundo drag, meninas, pois é, trago notícias quentinhas que eu tirei lá do site do Draglicious aqui pra você sobre um barraco que tá acontecendo com as participantes do All Stars Global, que foi um sucesso, vocês acharam? E a Nelênia, ninguém imaginou que a Nelênia ia estar metida em barraco pós-temporada, mas ela já se meteu em alguns e a gente vai falar aqui, contra a Vanity Vane, que foi humilhadíssima nessa temporada. Então vem pra cá que a gente vai ler tudo juntas, tá, menina? Pega essa pipoca porque hoje a gente tem babados do mundo drag queen. Mas antes de qualquer coisa, peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil. Me segue lá na roxinha, Morgana Manson, com 2 N's no final, porque quase todos os dias a gente joga um joguinho diferente. Então segue lá que quando eu abrir live você vai receber a notificação e não paga nada, tá, menina? Comenta bastante nesse vídeo se você sabe de outros pontos da treta. E vem pra cá porque hoje tá babado. Então o que acontece, meninas? A gente já sabe previamente que a Nelênia, depois da temporada, tava abrindo live direto no Instagram falando vários babados. Inclusive eu falei durante esse review que aquela situação da Queen Kong tentar tirar a vitória da Nelênia no makeover, que ela fez dupla com a Pythia, muito maior do que foi transmitido, que seria caso até desqualificação, segundo a própria Nelênia falou, mas eles preferiram criar um clima mais amistoso do que apelar pro drama. The drama starts here. E parece que a Nelênia tinha ido às mídias sociais falar que existia um barraco envolvendo o nome da Alyssa Edwards. Ela tá entregando tudo, menina. Acho que ela não gostou da finalização da temporada e daí ela decidiu falar e hablar mesmo. Então a gente vai ler o que aconteceu, porque parece que a Vanity foi num Viewing Party e falou a sua versão, né, do que aconteceu realmente, mais ou menos dizendo contra o que a Nelênia tinha dito. Elas estão toda hora falando uma contra a outra. A Alyssa Edwards quietíssima, entendeu? Ganhou o dinheiro dela, não tá precisando entrar em treta, né? Agora as outras estão se matando. Começa assim, ó, o título, menina. Barraco drag, Nelênia versus Vanity Vane. Vanity Vane desmente Nelênia e diz que não houve briga entre Queen Kong e Alyssa Edwards. Eu quero dizer, a Nelênia foi lá e disse assim: gente, deu um barracão entre a Queen Kong e a Alyssa Edwards. Eu não tinha ouvido falar, vocês ouviram falar? Mas parece que foi dito. Ó, diz que a briga foi nos bastidores do Global All Stars. A Queen italiana retruca, confira todo o babado a seguir. Então, segundo a Nelênia, a Queen Kong teria brigado com a Alyssa Edwards nos bastidores do All Stars Global. Vocês acham que isso é verdade? Pra mim me soa mentira também, ou pelo menos aumentar os fatos, aumentar as coisas. Porque a Queen Kong é uma drag queen que vem representando da Wonder e ela não parece tão burra ao ponto de brigar com a Alyssa Edwards e fazer um barraco com a Alyssa Edwards nos bastidores. Por mais que eu tenho certeza que todas as queens já sabiam que a Alyssa Edwards ia ganhar, então entraram na temporada mais pra vender o seu material, aparecer, ser conhecida pelo mundo, talvez garrar outra franquia, outros trabalhos, tarará. Eu acho que tava mais nesse lugar assim. Eu não acho que a Queen Kong teria brigado com a Alyssa Edwards nos bastidores porque ela não é burra. Ela sabe com quem que ela pode brigar, né? Mas vamos ver. Durante uma Viewing Party no final de RuPaul's Drag Race Global All Stars 1, Vanity Vane foi pedida que falasse mais sobre a suposta briga entre Queen Kong e Alyssa nos bastidores da temporada. Ai, tem um lei aqui, vamos ler, meninas, vamos ler. Ó, aqui eles colocam mais a fundo o barraco entre a Nelênia e a Queen Kong, que é aquilo que eu falei que ela foi pro Insta. Vamos abrir um parênteses naquela conversa e vamos ver porque a Nelênia tá fazendo barracos. A gente chama um barraco, né? Após o episódio do makeover, Nelênia expôs sua briga entre Queen Kong e Alyssa Edwards longe das câmeras. Pera aí, após o episódio do makeover, Nelênia expôs suposta briga entre Queen Kong e Alyssa Edwards longe das câmeras. Então quer dizer, a Queen Kong não gostou do babado da Nelênia ter ganhado, e será que ela foi brigar com a Alyssa Edwards? Vamos ver se é verdade. Trazendo muitos ataques de ódio contra a Queen Kong, e se defendeu e desmentiu a outra. Entendo todo desenrolar da treta seguinte. Bichas! Por que eles não fizeram que nem na segunda temporada e foram lá nos bastidores gravar? Lembra que a Mystique Summers Madison brigou com a como é que é com a Morgan, aquela que disseram que tava morta? A gente tem barracos lá. Aqui a gente tem o caso de família, lá a gente tem o Drag Race. Após a exibição do episódio 9 de RuPaul's Drag Race All Stars 1, em que Queen Kong discordou das críticas positivas recebidas por Nelênia no desafio do makeover, a rainha italiana fez uma live contando o que não foi ao ar e que tem prejudicado a carreira da rainha do Down Under, que pediu para ser deixada em paz. Isso eu fiquei sabendo desse bafo.
Rafa, que foi muito maior. Falei lá, inclusive, no review, e parece que o hate da Queen Kong foi real, a galera foi à caça dela. O vídeo da Queen Kong criticando Nelênia no Mini Untucked. Isso a gente já viu, eu não vou clicar aqui por causa de direito autoral, mas vocês lembram, né? Da Queen Kong muito braba. Nelênia, vamos ver as partes daqui dessa treta. Eu quero saber por que ela brigou com a Alyssa Edwards, eu tô muito curiosa. Começando por Nelênia, a rainha usou o Instagram para fazer uma live em que expôs mais babados dos bastidores do desafio de transformação. Segundo ela, Queen Kong fez mais comentários maldosos sobre Nelly, cobrando que a Alyssa a apoiasse. Jura que a Alyssa vai se indispor, menina? Mas Edwards respondeu que não iria se envolver naquilo, óbvio, pois sabia que a edição poderia editar as suas falas para queimá-las. Houve uma drag queen que já tá participando pela terceira vez de Drag Race, Queen Kong, por favor. Então a situação entre as duas escalou ainda mais, tornando-se uma briga pesada fora das câmeras, e a produção teve que intervir nas palavras de Nelênia. Já pensou a Queen Kong lá metendo sarrafo na Nelênia e dizendo assim: e aí, Alyssa, não vai me apoiar, gata? De certo, a Alyssa tinha tecido algum comentário também, mas a Alyssa não é burra. É óbvio que não dava pra fazer isso na frente das câmeras. Eu ferrar com a imagem dela. Durante esse episódio, eu e outras garotas pedimos isso. Eu cheguei nos produtores e disse: pra mim isso é demais, pra mim isso é bullying, e ela deveria ser desclassificada por isso, a Nelênia falando. Então os produtores retrucaram dizendo que não era bullying, e ela, Queen Kong, estava apenas expondo a sua opinião. Essa foi a única vez que usei a palavra bullying durante toda a filmagem, apenas neste episódio. Este trecho da live pode ser assistido aqui. Vamos ver se a gente assiste. Yeah, during this Untucked, me and other girls of the season asked that. I really say that. I can I don't have problem to say. I say to some of the production, say, for me it's too much. This is bully. She need to be disqualified for that. But they say it's not bullying. She just exposed her opinion. But yeah, it was the only time that I used that word during all the recording. Just in this episode, I use it. Elas já foram lá, já cortaram esse trecho pra usar no babado. Vocês acham que é bullying ou é expor a opinião? Porque às vezes tem drag queens que tentam ser maldosas pra ter o tempo delas de câmera, mas como a discussão foi muito maior que isso, a Queen Kong tava muito braba, e no outro dia ela pediu desculpa dizendo: ai, desculpa, é assim que eu sou mesmo. Eu não tenho como dizer se foi bullying ou não, porque eu não estava lá. Então só tô trazendo a notícia quentinha. Vamos ver o que diz as outras rainhas sobre a treta, e ainda a gente está falando sobre a suposta briga entre Alyssa Edwards e Queen Kong, segundo a visão da Nelênia, só pra a gente aterrizar. A drag Athena Leakes, primeira eliminada da temporada, ainda fez uma postagem afirmando que Nelênia sofreu bullying no programa. Como é que ela sabe? Ela não tava lá. Foi a primeira eliminada. Hein? Aqui a gente tem o post, né? Mas embaixo eles traduziram pra gente, então a gente já vai ver ele traduzido. Girl, I was shocked. I can't stand to see a sister bullied. Isso eu sei traduzir. Significa: menina, eu tô em choque. Eu não consigo ficar vendo uma amiga, né? Uma irmã sofrendo bullying. Daily todas brigando e Athena rindo. Athena, garota, eu estava chocada, não suporto ver uma irmã sofrendo bullying. Na verdade, você ficou tão abalada com aquela provocação que não defendeu, mas riu junto. Aí a Tina disse: nós a apoiamos naquele momento, mas lembre-se, tem uma edição. Então quer dizer que foi no momento que as queens eliminadas voltaram e a edição colocou ela rindo pra parecer menos do que foi, eu acho. Então teve mais bullying contra a Nelênia. Posteriormente, Soa The Mills também fez uma live e foi questionada sobre a briga entre Queen e Alyssa citada por Nelly, a qual Soa não confirmou e não negou nada. Ninguém vai se dispor, entendeu? E ainda alertou a rainha italiana sobre o contrato de sigilo que elas assinaram. E era pra tomar cuidado com o que dizia por aí. Soa ficou muito incomodada com Nelênia pelo uso da palavra bullying. Então, quer dizer, não dá pra fazer a time estimar. Isso aí, falando de tudo, tem contrato. Coisa que elas não podem falar sobre os bastidores, mas a Nelênia parece não ter dado bola pra isso. Queen Kong. A Queen Kong tem sofrido muitos ataques desde o início da temporada e que foram intensificados após a live de Nelênia. Postou um textão em suas mídias sociais contando seu lado da história, afirmando que seu incômodo com a italiana se deu por Nelly desmerecer e provocar Soa The Mills. Ainda revelou que isso tem prejudicado sua carreira e seu trabalho, sendo ela provedora de sua família. Todo esse ódio tem impactado negativamente as suas vidas. A Queen Kong deu uma nova versão dizendo que a Nelênia teria caçoado da Soa The Mills
Demilce, a gente viu que a Soa Demilce é muito amiga e próxima da Queen Kong. E a própria Soa Demilce não confirmou e nem negou isso, mas disse que não é pra Nelena ficar falando porque tem um contrato, ela pode sofrer então um processo. Acho que a Soa Demilce não quis dar a versão dela exatamente com medo desse processo, né? E a gente tem a tradução então de um print de um texto que a Queen Kong colocou nas suas redes sociais. Eu tive que orar sobre isso nos últimos dias, porque eu normalmente não dou ouvido a coisas que são ditas online, mas há muitas acusações circulando com base no que a Nelena está dizendo que aconteceu fora das câmeras. Isso agora está impactando minha reputação e a maneira como eu apoio e sustento a minha família. Por favor, parem com as histórias exageradas. Uma briga que quase se tornou física fora do estúdio e na qual os produtores interviram fora das câmeras? Isso é ridículo. Alice é minha irmã e como verdadeiras rainhas temos um entendimento uma da outra com base de onde viemos e quem nós somos. Sabemos como nos dirigir uma a outra e lidar com nossos negócios com amor e respeito. E é por isso que temos o relacionamento que temos até hoje. Tudo o que falamos em nossa discussão juntas aconteceu na sala de trabalho enquanto ainda estávamos diante da câmera e totalmente microfonadas. Se é o que você diz, eles não teriam problemas em mostrar todas as coisas ditas para fazer TV e isso não seria diferente. É injusto implicar nós duas por algo do qual você não fez parte. Aqui eu discordo em um momento, tá? Eu acho que a edição tá no poder deles e eles escolhem a imagem que eles querem passar pro público. E a Alissa sendo a vencedora da temporada, se caso supostamente tivesse acontecido uma coisa tão grave ao ponto de ir pra uma ameaça física e eles queriam dar o prêmio pra Alissa Edwards, obviamente eles não teriam mandado isso ao ar. Iria manchar a imagem dela e as pessoas não iriam aceitar tanto a vitória dela e claramente eles queriam dar a vitória pra Alissa, então não ia usar nenhum tipo de material que fosse prejudicar ela. Mas ela não sabia disso, não tinha certeza disso durante a temporada. Por isso que ela foi muito sábia em não se envolver em treta. Ficar de boa na dela, como as outras queens também estão tentando fazer. Mas a treta chegou na Queen Kong e ela precisa se defender. Então, basicamente, isso tá muito entre a Queen Kong e a Nelênia. Só quem poderia desmentir essa história seria Alissa Edwards, mas eu acredito que ela não vai fazer isso, porque ela ganhou o prêmio dela, quer encerrar esse capítulo e partir pra próxima. Ela não precisa estar entrando nessas tretas. A ironia aqui é que se vamos falar fora das câmeras, você sabe exatamente porque eu fui tão dura com você no Untucked. Quando a Tena disse que eu e a Soa temos a melhor semelhança familiar, você sabe exatamente o que disse a Soa, que a deixou chateada e a razão pela qual eu confrontei você. Você disse, mas Soa, como você acha que a RuPaul só te vê como uma super estrela porque você se parece com a Queen Kong? Isso deixou Soa chateada a ponto de ela não dizer nada e é por isso que eu fui tão intensa. Minha entrega pode ter sido dura e o que eu disse foi maldoso, mas eu nunca iria atrás de alguém sem justificativa. Eu nunca fui essa garota. I'm not that girl. Mas será que a Nelena não falou isso em forma de shade, como todas elas jogavam shade no workroom? Porque falou na frente da Nelena, se tivesse falado pelas costas. E talvez pode ter sido intensificado por um sentimento de injustiça que a Queen Kong sentiu quando viu que a Nelena venceu junto com a Pythia. E daí, como ela já tava com essa amargura, com essa raiva, não entendeu o shade da Nelena e foi pra cima dela de uma maneira dura porque ela tinha uma desculpa pra fazer isso. Você e eu sabemos, depois da situação eu me desculpei profundamente por ter sido maldosa e baixa e ter manchado seu momento. Jogar a palavra bullying, me acusar dessas coisas horríveis fora das câmeras e admitir que você disse à produção para me remover da competição por causa do que você especula que aconteceu é tão malicioso e dissimulado. Estar ao vivo e espalhar boatos que exageram fatos para me fazer soar como um monstro é imprudente e beira a difamação. Eu trabalhei duro, me mantive firme em situações, falei com meu peito e fiz TV representando as garotas que represento. Aquelas que você está tentando vilanizar que tem um motivo para serem duronas. E vem de culturas e mundos que tiveram que aprender a lutar por causa de onde viemos e com o que temos que lidar dentro das nossas próprias comunidades antes mesmo de enfrentar a crueldade deste mundo ocidental. Não tenho vergonha das coisas que aconteceram comigo no meu passado, pois isso me tornou amorosa, de pele grossa, firme e assumida rainha guerreira pacífica que sou. A maioria de vocês não passou pelas coisas que eu tive que passar para existir nos mesmos espaços que vocês. E se meu comportamento fosse como vocês descrevem, a produção teria me desqualificado. Vocês podem se unir e falar toda a merda que quiserem, mas parem com as histórias exageradas para empurrar a sua narrativa sobre mim. Está se tornando tão perigoso não só para mim, mas para as crianças que crio na minha família que agora estão sendo ameaçadas por seus fãs. Eu não mereço isso por um programa de TV que fizemos juntas há 1 ano. Eu estou farta disso. Eu concordo com esse ponto da Queen Kong, inclusive eu acho que se realmente tivesse sido uma questão física contra a Alissa Edwards, por ser a Alissa Edwards, eles teriam intervido porque ela com certeza protestaria se a Queen Kong continuasse no programa. Talvez tenha sido delusional
emotional da Nelênia falar de uma briga física entre ela e a Alyssa. Queen fez um novo post em seu Instagram se desculpando com Nelênia e Pythia. Eu sempre assumirei meus erros e pedirei desculpas quando estiver errada. Por quê? Porque erros são humanos. Ninguém é perfeito e eu sou real. Sempre fui eu e sempre serei. Era um programa de reality e quando você está competindo, as apostas são altas e as emoções ainda maiores. Você deve guardar suas opiniões para si mesmo? Claro, mas se você for como eu e tiver uma tia interior que está acostumada a abrir a boca nos momentos mais inesperados, então lembre-se disso. Não há nada de errado em colocar o pé na boca, contando que você assuma a responsabilidade por suas palavras e ações e faça o seu melhor para retificar os seus erros. É assim que você faz isso. Desculpe novamente a vocês, Nelly e Pythia, e parabéns novamente pela vitória. Nossa, uma vitória de 1 ano atrás. Relatos de pessoas que trabalharam e já foram aos shows de Queen Kong têm reforçado o quanto a rainha é incrível de trabalhar junto e com ela sua comunidade local. Diferente da narrativa que estão forçando nas redes dela ser uma pessoa agressiva e desagradável de estar junto. Quanto a Nelênia, que pediu aos fãs e seguidores que não atacasse Kitty Scott Claus, segue calada acerca dos ataques que Queen Kong vem sofrendo. Então essa é a treta entre a Nelênia e a Queen Kong sobre aquela situação específica do bullying, que ela teria sofrido bullying, ok? A gente viu toda essa guerra nas redes sociais. Agora a gente vai voltar para a primeira notícia, que é da Alyssa Edwards ser brigado fisicamente com a Queen Kong. Então a gente volta toda essa treta e a gente lembra que a Nelênia falou sobre o bullying, né, da Queen Kong contra ela e também sobre a briga da Queen Kong com a Alyssa Edwards por Alyssa Edwards não ter apoiado a Queen Kong no bullying contra a Nelênia. Vamos colocar assim pra gente fazer uma recapitulação. Durante o Viu Party da final de RuPaul's Drag Race All Stars 1, Vanity Vane foi pedida que falasse mais sobre a suposta briga entre Queen Kong e Alyssa nos bastidores da temporada, a qual Vanity negou que tivesse acontecido. Contudo, Van foi além e disse que a briga na verdade foi entre Alyssa e Nelênia, conforme o vídeo abaixo do evento. Nele, Vanity diz: eu não faço tudo aquilo, eu falo direto na sua cara. Antes que a cabeça pensa, a boca já começa a trabalhar. E não, na verdade foi Alyssa e Nelly que tiveram uma briga pesada. O público reagiu surpreso e continuou. Sim, mas Nelly, tipo, eu amo, mas Nelly tem outro lado quando as câmeras estão desligadas, então vou deixar por isso mesmo. Passada. Nelênia, por sua vez, não gostou nem um pouco das declarações de Vanity Vane e respondeu em sua mídia social. Guerra das mídias sociais, vamos lá. Então, evento diferente, versões diferentes? Vanity, eu te amo, mas como eu era diferente fora das câmeras? É uma pergunta séria, porque eu realmente gostaria de entender como eu tinha um lado tão diferente do que foi visto. E se a Nelênia tem um lado diferente daquele fofo que a gente viu do gatinho do Shrek, ela é um demônio na atuação, tá? Os posts acima foram apagados da rede X. Ainda bem que o print é eterno, já que o vídeo com a declaração de Vanity, legendado em inglês, pode ser assistido abaixo. Jag håller inte på så, jag säger det som det är direkt. Innan hjärnan har tänkt så kör munnen. Nej, det var faktiskt Alyssa och Nelly som hade ett riktigt jävla bråk. Ja, Nelly, alltså I love her. Men Nelly har en annan sida när kameran är av. Så jag lämnade det här. Girl? Oh girl. Esse foi o vídeo que ela tá falando na língua dela, né? Que a gente recém leu a tradução lá. E esse foi o barraco, amiga. É isso que tá acontecendo após o encerramento de Global All Stars, né? Que tem todo o babado de pacificar as nações. Elas estão se matando. A Alyssa não se pronunciou até esse momento. Acho que pra desvendar estes mistérios, só quando a Alyssa decidir falar alguma coisa e baterem na porta dela pra perguntar. Do contrário, eu acho que ela vai ficar com o dinheiro dela bem faceira, sem falar absolutamente nada, com mídia social nenhuma, porque ela quer continuar a vida dela. Quero que vocês coloquem aqui embaixo o que vocês acham de toda essa treta, se vocês têm mais alguma contribuição. Eu trouxe através do site Draglicious, que é uma fonte maravilhosa de informação do mundo drag. Eles fizeram as traduções, trouxeram os cortes aqui pra nós, pra gente poder debater. Coloca aqui embaixo se vocês sabem de mais alguma coisa ou no que vocês acreditam que esteja acontecendo realmente nessa treta, porque a gente tem duas versões, duas histórias entre duas drag queens, tá? Gente bonita, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra mais gente ver. E no mais, Tia Morgana vai indo nessa. Eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos. Mua!